Meu nome é Mauro, tenho 68 anos e moro aqui em Santos há mais de 40 anos. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu estaria gravando este vídeo, contando uma história que ainda dói no peito. Mas preciso dividir com vocês o que aconteceu comigo, porque talvez alguém que esteja passando por algo parecido encontre força nas minhas palavras. Essa é a história de como fui desconvidado do casamento do meu próprio filho e como respondi a essa humilhação de uma forma que eles jamais esquecerão. Tudo começou há 6 meses, quando meu filho Gabriel me ligou todo animado dizendo que havia pedido a namorada em casamento. Fernanda era uma moça que ele namorava há 3 anos, e eu confesso que desde o início nossa relação foi complicada. Ela sempre me tratou com uma frieza que eu não conseguia entender. Quando elas vinham me visitar, ela mal falava comigo, ficava mexendo no celular enquanto eu tentava puxar conversa. Gabriel sempre dizia que ela era tímida, que eu precisava dar tempo ao tempo. Mas a verdade é que Fernanda nunca me aceitou como sogro. Eu percebia pelos olhares, pelos comentários sutis que ela fazia. Uma vez, durante um almoço de domingo, na minha casa, ela reclamou que a comida estava muito salgada, sendo que eu havia cozinhado com todo carinho. Outra vez, ela disse que minha casa cheirava a velho na frente do Gabriel, como se eu não estivesse ali. Eram pequenas humilhações que eu engolia porque não queria causar problemas entre eles. Quando Gabriel me contou sobre o noivado, eu fiquei genuinamente feliz. Apesar do tudo, eu queria que meu filho fosse feliz, e se a Fernanda era a escolha dele, eu o respeitaria. Ofereci ajuda financeira para o casamento. Afinal, eu tinha algumas economias guardadas e queria contribuir para o dia mais importante da vida do meu único filho. Gabriel ficou emocionado e disse que conversaria com a Fernanda sobre os detalhes. Nas semanas seguintes, comecei a notar que Gabriel estava estranho comigo. Nossas conversas ficaram mais curtas, ele demorava para responder minhas mensagens. E quando eu perguntava sobre os preparativos do casamento, ele sempre mudava de assunto. Eu atribuí isso ao estresse natural de quem está organizando um casamento, afinal sei que não é fácil. Foi então que resolvi tomar a iniciativa. Liguei para Fernanda diretamente, coisa que eu raramente fazia, e disse que gostaria de ajudar nos preparativos, que queria participar ativamente desse momento especial. A resposta dela foi fria e direta. Mauro, obrigada pela oferta, mas já temos tudo sob controle. Não precisa se preocupar com nada. O tom dela me deixou claro que minha ajuda não era bem-vinda. Passaram-se mais algumas semanas, e eu continuava sem receber convite para o casamento. Achei estranho, porque Gabriel havia me dito que a data já estava definida para dezembro, mas nenhum convite havia chegado. Quando questionei meu filho sobre isso, ele disse que ainda estavam finalizando a lista de convidados, que eu receberia em breve. O primeiro sinal de que algo estava muito errado aconteceu quando encontrei por acaso a mãe da Fernanda no supermercado aqui em Santos. Dona Cleusa sempre foi educada comigo, e naquele dia ela comentou, sem malícia, sobre como estava ansiosa para o casamento que aconteceria no final do mês. Final do mês? Eu pensei, mas Gabriel me disse que seria em dezembro. Quando perguntei sobre a data, ela me olhou confusa e disse, mas Mauro, o casamento é no próximo sábado, na igreja São Judas. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O casamento do meu filho seria dali a uma semana e eu não sabia de nada. Cheguei em casa tremendo. Peguei o telefone e liguei para o Gabriel. Quando ele atendeu, eu disse, filho, preciso falar com você urgentemente. Posso ir aí na sua casa? Ele tentou enrolar. Disse que estava ocupado. Mas eu insisti tanto que ele acabou concordando. Cheguei no apartamento dele no Gonzaga e encontrei os dois sentados no sofá, com uma expressão tensa no rosto. Era óbvio que eles já sabiam o motivo da minha visita. Sentei na poltrona em frente a eles e perguntei diretamente, Gabriel, é verdade que seu casamento é no próximo sábado? Ele abaixou a cabeça e confirmou com um aceno. E por que eu não fui convidado? A pergunta saiu da minha boca trêmula, porque no fundo eu já sabia a resposta. Foi então que Fernanda tomou a frente da conversa, com uma frieza que me arrepiou. Ela disse, Mauro, nós decidimos fazer uma cerimônia mais íntima, só com família próxima. Eu olhei para ela incrédulo e respondi, Fernanda, eu sou o pai dele. Não existe família mais próxima do que isso. Gabriel continuava de cabeça baixa, claramente constrangido com a situação. Fernanda suspirou e continuou. A verdade é que nós achamos melhor assim. Você tem um jeito muito invasivo. Sempre quer opinar sobre tudo, sempre quer estar no centro das atenções. Nosso casamento é um dia especial, e nós queremos que tudo seja perfeito. Cada palavra dela era como uma facada no meu peito invasivo. Centro das atenções. Eu que sempre respeitei os limites deles, que sempre tentei ser discreto. Gabriel finalmente levantou a cabeça e disse com a voz embargada, Pai, eu sinto muito. Não foi uma decisão fácil, mas é o que achamos melhor. Eu olhei para meu filho, o menino que eu criei sozinho depois que a mãe dele morreu, quando ele tinha apenas 12 anos, e não consegui reconhecer o homem que estava na minha frente. Gabriel,
Eu disse: Você realmente concorda com isso, Volker? Acha certo deixar seu pai de fora do dia mais importante da sua vida? Ele tentou justificar dizendo que eu poderia visitá-los depois, que poderíamos fazer um almoço para comemorar, mas que o casamento em si seria melhor sem minha presença. Naquele momento eu senti algo se quebrar dentro de mim. Não era apenas a dor da rejeição. Era a dor de perceber que meu próprio filho havia escolhido uma mulher que me odiava e que ele estava disposto a me abandonar por ela. Levantei da poltrona, com toda a dignidade que consegui reunir e disse: Entendo. Vocês fizeram sua escolha. E eu preciso respeitar isso. Desejo felicidades para vocês. Fernanda teve a audácia de dizer obrigada pela compreensão como se eu tivesse concordado. Com aquela humilhação, saí daquele apartamento com o coração despedaçado, mas com uma determinação crescendo dentro de mim. Durante o caminho de volta para casa, minha mente fervilhava. Como eu havia chegado naquele ponto? Eu que sempre fui um pai presente, que trabalhei duro para dar a melhor educação para o Gabriel, que sacrifiquei relacionamentos amorosos para me dedicar inteiramente a ele, depois que ficamos sozinhos. Lembrei de todas as vezes que acordei de madrugada quando ele estava doente, de todos os jogos de futebol que assisti na arquibancada torcendo por ele, de todas as conversas que tivemos sobre vida, sobre ser um homem de caráter. Cheguei em casa e me sentei na varanda olhando para o mar. Santos sempre foi meu refúgio, e naquele momento eu precisava da serenidade que só o oceano poderia me dar. Foi ali, ouvindo o barulho das ondas, que tive uma ideia. Se eles não queriam minha presença no casamento, eu respeitaria isso. Mas isso não significava que eu ficaria em silêncio. Nos dias seguintes comecei a colocar meu plano em ação. Primeiro fui até o cartório e consegui uma certidão de nascimento do Gabriel. Depois, visitei alguns lugares da nossa infância. Fotografei tudo. Fui até a escola onde ele estudou. Conversei com alguns professores antigos que ainda trabalhavam lá. Visitei o campo de futebol onde ele jogava na adolescência. Falei com o técnico que ainda estava por lá. Na sexta-feira, véspera do casamento, recebi uma ligação inesperada do Gabriel. Ele estava chorando e entre soluços disse: Pai, cometi um erro terrível. Fernanda disse que se você aparecesse no casamento, ela não se casaria. Eu entrei em pânico e concordei com tudo. Mas agora eu percebo o quanto isso é errado. Você poderia vir? Por favor. Por um momento meu coração se encheu de esperança. Meu filho havia recuperado a razão. Havia percebido o absurdo da situação. Mas então eu pensei em tudo que havia acontecido, na humilhação que passei, na forma como fui tratado. Gabriel, eu disse, você teve sua chance de fazer a coisa certa. Agora é tarde demais. Vocês escolheram me excluir, e eu vou respeitar essa escolha até o fim. Ele implorou, disse que conversaria com a Fernanda, que encontraria uma solução. Mas eu sabia que se eu cedesse naquele momento, eu estaria aceitando ser tratado como cidadão de segunda classe pelo resto da vida. Filho, eu disse, o mal já está feito, sigam com seus planos. Eu estarei bem. Desliguei o telefone e chorei como não chorava há anos. No sábado de manhã, dia do casamento, acordei cedo e fui caminhar pela praia. Santos estava linda naquele dia, com um sol radiante e uma brisa suave. Pensei em quantas vezes eu e Gabriel havíamos caminhado juntos por aquela mesma praia, conversando sobre a vida, fazendo planos para o futuro. Nunca imaginei que chegaria o dia em que ele me excluiria do momento mais importante da vida dele. Voltei para casa e coloquei meu plano em ação. Liguei para a igreja São Judas e falei com o padre responsável pela cerimônia. Expliquei minha situação, disse que era o pai do noivo, mas que havia sido excluído do casamento por questões familiares. O padre ficou chocado com a história e disse que nunca havia visto algo assim em seus 40 anos de sacerdócio. Perguntei se seria possível enviar uma carta para ser lida durante a cerimônia, explicando que era meu presente de casamento para o casal. O padre hesitou. Mas quando expliquei que não havia nada ofensivo na carta, apenas palavras de um pai para seu filho, ele concordou. Disse que leria a carta no momento dos votos, quando tradicionalmente os familiares fazem suas colocações. Passei a tarde toda escrevendo aquela carta. Cada palavra foi pensada com cuidado, cada frase carregava o peso de uma vida inteira de amor e dedicação. Não era uma carta de raiva ou de vingança. Era uma carta de verdade. Eu precisava que todos os presentes soubessem quem eu era, o que eu representava na vida do Gabriel, e como estava sendo tratado naquele momento. Na carta, contei sobre o dia em que Gabriel nasceu, sobre como fiquei emocionado ao segurá-lo pela primeira vez. Falei sobre os anos difíceis após a morte da mãe dele, sobre como enfrentamos juntos aquele período de luto e reconstrução. Descrevi as madrugadas que passei ao lado da cama dele quando estava com febre, os domingos que dedicamos inteiramente aos jogos de futebol, as conversas sobre namoro, profissão, sonhos para o futuro.
Contei também sobre minha primeira impressão da Fernanda, sobre como tentei construir um relacionamento respeitoso com ela apesar das dificuldades, relatei as pequenas humilhações que sofri ao longo dos 3 anos de namoro, sempre engolindo tudo em silêncio para não causar problemas. Descrevi a dor de descobrir por acaso que o casamento aconteceria em poucos dias, e a conversa humilhante no apartamento deles. Mas o que mais me emocionou ao escrever foi a parte final da carta, onde eu me dirigia diretamente ao Gabriel. Disse que o amaria sempre, independentemente das escolhas que fizesse, mas que não poderia aceitar ser tratado como um estranho. Expliquei que minha ausência naquele dia não era por raiva, mas por dignidade. Um pai que se preza não aceita migalhas do próprio filho. Terminei a carta, desejando sinceramente que eles fossem felizes, mas deixando claro que daquele dia em diante eles teriam que construir sua vida sem minha participação. Não seria mais o avô presente que eu havia sonhado ser. Não estaria disponível para ajudar nas dificuldades, não faria parte das comemorações familiares. Eles haviam escolhido me excluir, e eu respeitaria essa escolha completamente. No domingo de manhã, meu telefone não parou de tocar. Eram amigos, conhecidos, pessoas que estiveram no casamento e ouviram a carta sendo lida pelo padre. Todos estavam chocados com a situação, dizendo que nunca haviam presenciado algo tão emocionante e ao mesmo tempo tão triste alguém Scaraham. Durante a leitura, outros ficaram indignados com a atitude da noiva. Segundo me contaram, quando o padre começou a ler a carta, um silêncio absoluto tomou conta da igreja. Fernanda ficou visivelmente constrangida, especialmente quando foram mencionadas as humilhações que ela me impunha. Gabriel chorou durante toda a leitura e, ao final, quando o padre terminou desejando felicidades ao casal em nome do pai ausente, muitos convidados estavam emocionados. O que mais me marcou foi o relato de uma senhora que me ligou, tia da Fernanda, dizendo que ficou envergonhada do comportamento da sobrinha. Ela disse que durante a festa muitos convidados comentavam sobre a carta, questionando como uma nora poderia ser tão cruel como o sogro. Aparentemente, a atmosfera da celebração ficou pesada, com muitas pessoas constrangidas pela situação. Mas o telefonema que mais me emocionou foi o da mãe da Fernanda, Dona Cleusa. Ela chorou ao telefone pedindo desculpas pelo comportamento. Dave disse que só soube da minha exclusão do casamento na véspera, quando questionou Fernanda sobre minha ausência nos preparativos. Quando descobriu a verdade, tentou convencer a filha a voltar atrás, mas já era tarde demais. Dona Cleusa me contou que ficou profundamente constrangida durante toda a cerimônia, sabendo que eu havia sido tratado daquela forma injusta. Disse que a carta revelou um lado meu que ela desconhecia. A história de um pai dedicado que não merecia aquele tratamento. Pediu para me encontrar pessoalmente para conversar e eu concordei. Nos encontramos numa padaria aqui em Santos e Dona Cleusa chegou visivelmente emocionada. Ela me abraçou e pediu desculpas repetidas vezes pelo comportamento da filha. Contou que Fernanda sempre foi uma pessoa difícil, controladora, mas que ela nunca imaginou que chegaria ao ponto de separar um pai do próprio filho. Durante nossa conversa, Dona Cleusa revelou detalhes que me chocaram. Aparentemente, Fernanda havia proibido Gabriel de me visitar nos últimos meses, alegando que eu era uma má influência para o relacionamento deles. Ela monitorava as conversas telefônicas entre nós, e quando Gabriel demorava muito falando comigo, ela fazia escândalos, chorando e dizendo que ele não a amava de verdade. Dona Cleusa também me contou que Fernanda havia comentado várias vezes que queria que Gabriel se mudasse para longe de Santos depois do casamento, para começar uma vida nova sem interferências do passado, ou seja, o plano dela era me afastar completamente da vida do meu filho, e o casamento era apenas o primeiro passo dessa estratégia. Essa conversa foi um divisor de águas para mim. Percebi que não estava lidando apenas com uma nora difícil, mas com uma pessoa manipuladora que havia conseguido controlar completamente meu filho. Gabriel não havia tomado aquela decisão sozinho. Ele estava sendo manipulado por uma mulher que via nossa relação pai e filho como uma ameaça ao domínio que ela queria exercer sobre ele. Nas semanas seguintes ao casamento, Gabriel tentou me procurar várias vezes. Mandava mensagens pedindo para conversar, ligava chorando pedindo perdão. Chegou até a aparecer na minha casa algumas vezes. Mas eu me mantive firme na decisão que havia tomado. Não era crueldade da minha parte, era autopreservação. Cada vez que Gabriel vinha me procurar, eu sentia meu coração se partir um pouco mais. Ver meu filho sofrendo, sabendo que ele havia percebido o erro que cometeu, era devastador. Mas eu também sabia que se eu cedesse, se eu perdoasse e fingisse que nada havia acontecido, eu estaria abrindo precedente para ser humilhado novamente no futuro. Uma das conversas mais difíceis que tivemos foi quando ele apareceu aqui em casa numa tarde de chuva, encharcado, chorando. Ele me implorou para dar uma chance ao relacionamento com a Fernanda. Disse que conversaria com ela, que estabeleceria limites. Mas quando perguntei se ela havia se desculpado pelo que fez,
Ele ficou em silêncio. Quando perguntei se ela reconhecia que havia agido errado, ele desviou o olhar. Gabriel, eu disse, você quer que eu perdoe e esqueça tudo? Mas sua esposa nem ao menos reconhece que me fez mal. Como posso confiar que isso não vai se repetir? Ele tentou justificar dizendo que Fernanda era orgulhosa, que ela precisava de tempo para reconhecer os erros. Mas eu já não tinha mais paciência para esperar que uma pessoa adulta aprendesse a tratar os outros com respeito básico. A situação ficou ainda mais complicada quando soube, através de conhecidos, que Fernanda estava espalhando uma versão distorcida dos fatos. Segundo ela, eu havia sido excluído do casamento porque era um pai possessivo e tóxico que não aceitava o relacionamento deles. Ela contava para quem quisesse ouvir que eu fazia chantagem emocional com Gabriel, que tentava sabotar o relacionamento desde o início. Essa campanha de difamação me deixou profundamente magoado. Não bastava ter me excluído do casamento. Agora ela ainda tentava destruir minha reputação, pintando-me como o vilão da história. Felizmente as pessoas que me conheciam sabiam do meu caráter, sabiam que eu jamais faria o que ela estava dizendo. Mas mesmo assim doía saber que havia alguém trabalhando ativamente para destruir minha imagem. Foi nesse período que tive uma das experiências mais dolorosas de toda essa... Estava fazendo compras no supermercado quando encontrei uma antiga vizinha, Dona Maria, que me cumprimentou efusivamente. Durante nossa conversa, ela mencionou que havia ficado sabendo do casamento do Gabriel através de outras pessoas e perguntou como havia sido a festa. Quando expliquei que não havia sido convidado, Dona Maria ficou em choque. Ela conhecia nossa história. Sabia como eu havia criado Gabriel sozinho após a morte da mãe dele. Ver a expressão de incredulidade no rosto dela. Ouvi ela dizer, mas isso é impossível, Mauro, você é um pai tão dedicado. Me fez perceber a dimensão do absurdo da situação. Dona Maria me abraçou ali mesmo, no meio do supermercado, e chorou junto comigo. Ela disse que nunca havia visto tamanha ingratidão, que Gabriel havia perdido completamente o juízo. Naquele momento senti que não estava sozinho, que havia pessoas que reconheciam a injustiça que eu estava sofrendo. Mas o que mais me consolava nessa fase difícil eram as lembranças dos bons momentos que vivi com Gabriel. Lembrava dos domingos na praia quando ele era pequeno e corria atrás das gaivotas. Lembrava das noites em que ele chegava da escola e contava sobre o dia, enquanto eu preparava o jantar. Lembrava das conversas sobre futebol, sobre girls, sobre os sonhos que ele tinha para o futuro. Essas lembranças eram ao mesmo tempo meu consolo e minha dor. Consolo porque provavam que nossa relação havia sido real, genuína, cheia de amor. Dor porque mostravam o quanto eu havia perdido. O quanto Gabriel havia jogado fora por causa de uma mulher que não conseguia enxergar o valor de ter um sogro que o amava como um filho. Depois de 2 meses do casamento, recebi uma notícia que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo. Dona Cleusa me ligou preocupada, contando que Gabriel havia aparecido na casa dela chorando, dizendo que o casamento estava um inferno. Aparentemente, Fernanda havia se tornado ainda mais controladora após o casamento, proibindo-o de ter qualquer contato comigo. Segundo Dona Cleusa, Fernanda verificava o celular do Gabriel diariamente. Controlava onde ele ia, com quem falava, quanto tempo ficava fora de casa. Ela havia até mesmo proibido ele de passar pelos lugares onde costumávamos frequentar juntos, alegando que isso abria feridas desnecessárias. Gabriel estava vivendo numa prisão disfarçada de casamento. A informação mais chocante foi que Fernanda havia dito ao Gabriel que se ele tentasse reatar o relacionamento comigo, ela pediria o divórcio. Ou seja, ela estava usando o casamento como uma arma para me manter afastado definitivamente. Gabriel estava sendo forçado a escolher entre a esposa e o pai, e essa chantagem estava destruindo ele emocionalmente. Dona Cleusa implorou para que eu procurasse Gabriel. Disse que ele estava precisando de ajuda, mas não sabia como pedir. Ela temia que meu filho estivesse entrando em depressão, porque havia perdido o brilho no olhar, não sorria mais e via cabisbaixo. Mauro, ela disse, eu sei que a Fernanda fez uma coisa terrível com você, mas o Gabriel também está sofrendo. Ele foi manipulado por ela. Essa conversa me deixou numa situação muito difícil. Por um lado, meu instinto de pai queria correr atrás do Gabriel ajudá-lo a sair daquela situação tóxica. Por outro lado, eu sabia que se interferisse no casamento deles, seria exatamente o que Fernanda queria. Ela poderia usar isso como prova de que eu era um sogro intrometido e possessivo. Decidi então adotar uma estratégia diferente. Em vez de procurar Gabriel diretamente, comecei a deixar sinais sutis de que eu estava disponível caso ele precisasse. Voltei a frequentar os lugares onde costumávamos ir juntos, sempre nos mesmos horários. Não era uma tentativa de forçar o encontro, mas de mostrar que eu mantinha nossa rotina caso ele quisesse retomar o contato.
durante as caminhadas matinais na praia. Às vezes eu o via de longe caminhando sozinho com uma expressão triste. Nossos olhares se cruzavam por alguns segundos, mas nenhum de nós tomava a iniciativa de se aproximar. Eram momentos carregados de emoção, de saudade, de palavras não ditas. Eu via no olhar dele o mesmo amor que sempre existiu, mas também o medo das consequências de se aproximar. Essa situação se estendeu por mais alguns meses, até que finalmente aconteceu o que eu tanto esperava e ao mesmo tempo temia. Gabriel apareceu na minha porta numa madrugada chorando descontroladamente. Ele estava com uma mala na mão e disse que havia saído de casa depois de uma briga terrível com a Fernanda Porentiment. Ela havia descoberto que ele passava pelos lugares onde costumávamos ir juntos, e isso havia gerado uma discussão violenta. Fernanda o acusou de estar traindo ela comigo. Disse que ele nunca conseguiria ser um marido de verdade enquanto mantivesse essa obsessão doentia pelo pai. Gabriel finalmente explodiu e disse tudo o que estava engasgado há meses. Ele contou para ela sobre a dor de ter me excluído do casamento, sobre como se sentia culpado todos os dias, sobre como nossa relação sempre havia sido saudável e baseada. Não é, Fernanda respondeu dizendo que se ele sentia tanta falta de mim, poderia voltar para minha casa porque ela não dividiria o marido com ninguém, nem mesmo com o sogro. Foi então que Gabriel percebeu que estava casado com uma pessoa incapaz de compreender os laços familiares, alguém que via amor como propriedade exclusiva. Ele pegou algumas roupas, deixou uma carta para Fernanda dizendo que precisava de um tempo para pensar e veio me procurar. Naquela madrugada eu recuperei meu filho. Nos dias que se seguiram, tivemos as conversas mais profundas e sinceras de nossas vidas. Gabriel me pediu perdão inúmeras vezes, explicou como havia sido manipulado gradualmente, como Fernanda havia conseguido distorcer sua percepção da realidade. Ele reconheceu que havia cometido um erro imperdoável ao me excluir do casamento, e que a culpa disso o atormentava todos os dias. Eu, por minha vez, expliquei para ele por que havia sido tão duro em manter distância. Não era por falta de amor, mas porque precisava preservar minha dignidade e mostrar que certas linhas não podem ser cruzadas. Um pai pode perdoar quase tudo, mas não pode aceitar ser tratado como descartável pelo próprio filho. Gabriel ficou em casa comigo por 2 semanas. E durante esse período pudemos reconstruir nossa relação. Conversamos sobre tudo o que havia acontecido. Analisamos os erros cometidos por ambos os lados e estabelecemos bases sólidas para seguir em frente. Ele me disse que havia aprendido uma lição valiosa sobre a importância de não permitir que ninguém interfira nos laços familiares genuínos. Durante essas 2 semanas, Fernanda tentou de tudo para trazê-lo de volta. Ligava chorando, mandava mensagens dizendo que havia exagerado, prometia que mudaria. Chegou até mesmo a aparecer aqui em casa uma vez pedindo para conversar comigo. Foi um encontro tenso, onde ela finalmente reconheceu que havia agido errado. Mas eu percebi que não era um arrependimento genuíno. Era desespero por estar perdendo o controle. Gabriel decidiu dar uma última chance ao casamento, mas estabeleceu condições claras. Fernanda teria que me pedir desculpas formalmente. Teria que aceitar que nossa relação pai e filho não era negociável. E teria que fazer terapia para trabalhar suas questões de controle e ciúme. Se ela não aceitasse essas condições, ele pediria o divórcio. Fernanda aceitou as condições, mas era óbvio que estava fazendo isso apenas para não perder Gabriel. Ela veio até minha casa, pediu desculpas de forma mecânica. Disse que havia entendido errado minha participação na vida deles. Não foi um pedido de desculpa sincero, foi uma performance para atender às exigências do Gabriel. Mesmo assim, decidi dar uma chance para a reconciliação. Não por ela, mas por Gabriel, que merecia tentar salvar seu casamento. Concordei em participar de um almoço de recomeço, onde poderíamos estabelecer novas bases para nossa convivência. Foi um encontro constrangido, cheio de silêncios desconfortáveis, mas conseguimos manter a civilidade. Infelizmente, a mudança de comportamento da Fernanda durou apenas algumas semanas. Logo ela voltou aos poucos com as atitudes controladoras, só que de forma mais sutil. Em vez de proibir diretamente Gabriel de me ver, ela criava situações que tornavam nossos encontros difíceis. Sempre tinha algo importante para fazer nos horários que eu estava disponível. Sempre aparecia com problemas que precisavam da atenção imediata dele. Gabriel percebeu o que estava acontecendo e teve uma conversa definitiva com Fernanda. Disse que não aceitaria mais manipulações, que nossa relação pai e filho era inquestionável e que se ela não conseguisse conviver com isso de forma madura, eles teriam que se separar. Fernanda tentou argumentar, mas Gabriel foi irredutível. Foi então que ela mostrou sua verdadeira face. Numa explosão de raiva, Fernanda disse que jamais aceitaria dividir Gabriel comigo, que um homem casado não pode ser papai eternamente, que ela havia se casado para ter um marido não um menino grudado no pai. Foram palavras cruéis que revelaram o nível de toxicidade que Gabriel estava enfrentando há mais de 1 ano.
Naquele momento, Gabriel tomou a decisão final. Disse para Fernanda que ela estava certa em uma coisa: um homem casado precisa ser maduro, e um homem maduro não aceita que ninguém, nem mesmo a esposa, desrespeite sua família. Ele pediu o divórcio naquela mesma semana. O processo de separação foi difícil, mas Gabriel se manteve firme em sua decisão. Fernanda tentou de tudo: choro, chantagem emocional, promessas de mudança, até mesmo ameaças. Mas Gabriel havia aprendido a reconhecer a manipulação e não se deixou abalar. Meses. Eles estavam oficialmente divorciados hoje. 2 anos depois de toda essa situação, posso dizer que foi uma das experiências mais dolorosas e ao mesmo tempo mais importantes das nossas vidas. Gabriel saiu dessa história muito mais maduro, capaz de reconhecer relacionamentos tóxicos e de valorizar os vínculos genuínos. Ele me disse várias vezes que se sente sortudo por ter um pai que não abriu mão da própria dignidade, porque isso o ensinou a fazer o mesmo. Nossa relação hoje é mais forte do que nunca. Passamos por uma tempestade que poderia ter nos destruído, mas que acabou nos fortalecendo. Gabriel aprendeu que amor verdadeiro não exige que você abandone suas raízes. E eu aprendi que às vezes é preciso ser duro para preservar aquilo que realmente importa. A carta que enviei para ser lida no casamento se tornou um marco na nossa história. Carta que enviei para ser lida no casamento se tornou um marco na nossa história familiar. Muitas pessoas me disseram que foi um gesto corajoso, que mostrou a todos os presentes a verdade sobre a situação. Alguns criticaram, dizendo que foi uma atitude vingativa, mas eu não me importo com essas opiniões. Naquele momento, era a única forma que encontrei de manter minha dignidade e fazer com que a verdade viesse à tona. O que mais me orgulha é saber que Gabriel hoje compreende completamente por que agi daquela forma. Ele me disse que inicialmente ficou chocado quando o padre começou a ler a carta, mas que conforme as palavras iam sendo pronunciadas, ele sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Vergonha por ter permitido que chegássemos àquele ponto, e admiração pela forma respeitosa, mas firme como eu expus minha dor. Gabriel me contou que durante a lua de mel, que durou apenas 3 dias porque eles voltaram brigados, Fernanda fez questão de culpá-lo pela humilhação pública que ela havia sofrido. Segundo ela, eu havia arruinado o dia mais importante da vida dela, e Gabriel deveria ter impedido que a carta fosse lida. Mas meu filho, pela primeira vez, defendeu minha atitude, dizendo que eu tinha o direito de me expressar já que havia sido injustamente excluído. Essa defesa marcou o início da percepção de Gabriel sobre a verdadeira personalidade da Fernanda. Ele começou a questionar outras situações onde ela havia tentado controlar suas decisões, outras vezes em que ela havia mostrado desrespeito por pessoas importantes na vida dele. A carta serviu como um catalisador para que ele abrisse os olhos para o relacionamento tóxico em que estava envolvido. Durante os meses difíceis que se seguiram, quando Gabriel ainda estava casado, mas claramente infeliz, eu mantive minha posição de não interferir diretamente no casamento deles. Sabia que qualquer movimento meu poderia ser interpretado como tentativa de sabotar o relacionamento, dando razão às acusações da Fernanda. A melhor coisa que podia fazer era estar disponível, caso meu filho precisasse, mas sem forçar a barra. Essa estratégia se mostrou acertada quando Gabriel finalmente tomou coragem de procurar ajuda. Ele me disse que sabia que eu estaria ali para ele porque sempre estive, mas que precisava chegar a essa conclusão sozinho. Se eu tivesse insistido em participar da vida dele contra a vontade da esposa, ele poderia ter interpretado isso como possessividade, dando razão às manipulações da Fernanda. Uma das coisas que mais me emocionou durante todo esse processo foi descobrir como outras pessoas da família e amigos reagiram à situação. Muitos tios e primos do Gabriel que o estiverem presentes no casamento me procuraram depois para expressar indignação com o que havia acontecido. Eles disseram que ficaram constrangidos durante toda a cerimônia, sabendo que eu havia sido excluído injustamente. Meu irmão mais novo, Carlos, que mora em São Vicente, ficou particularmente revoltado com a situação. Ele e Gabriel sempre tiveram uma relação próxima, e Carlos não hesitou em dizer ao meu filho que ele havia cometido um erro imperdoável. Essa pressão familiar também contribuiu para que Gabriel repensasse suas decisões e percebesse que estava isolando-se de todas as pessoas que realmente o amavam. A mãe de Gabriel, minha falecida esposa Maria, sempre dizia que família é sagrada, que os laços de sangue são os únicos que permanecem quando tudo mais desmorona. Durante os momentos mais difíceis dessa crise, eu sentia a presença dela me dando força para manter a dignidade. Sabia que ela ficaria orgulhosa da forma como enfrentei a situação. Sem baixar o nível, mas também sem abrir mão dos meus princípios, Gabriel me confessou que durante o período mais difícil do casamento, ele costumava ir ao cemitério conversar
Calm Me. Dizia que sentia que ela estava decepcionada com as escolhas que ele havia feito, que havia traído a educação que recebeu. Foi durante uma dessas visitas ao túmulo da Maria que ele tomou a decisão final de se separar da Fernanda. O processo de divórcio revelou ainda mais aspectos perturbadores da personalidade da Fernanda. Ela tentou ficar com bens que claramente pertenciam ao Gabriel antes do casamento, incluindo alguns objetos que haviam sido da mãe dele. Quando Gabriel se recusou a abrir mão dessas heranças familiares, ela ameaçou tornar o divórcio o mais complicado possível. Foi nesse momento que decidi quebrar meu silêncio e apoiar meu filho mais ativamente. Contratei um advogado para ajudá-lo no processo, deixando claro que não permitiria que Fernanda continuasse causando sofrimento à nossa família. Não era vingança. Gabriel precisava de apoio para se livrar definitivamente de uma pessoa que havia se mostrado tóxica e manipuladora. O advogado que contratamos, Dr. Henrique, ficou impressionado com a documentação que eu havia guardado sobre toda a situação. As mensagens que Gabriel me enviara pedindo desculpas, os relatos de pessoas que estiveram no casamento, até mesmo gravações de algumas conversas telefônicas onde Fernanda havia me desrespeitado, tudo isso serviu como prova do comportamento inadequado dela durante uma das audiências. Fernanda teve a audácia de alegar que eu era um pai possessivo que havia sabotado o casamento desde o início. Mas quando o juiz ouviu a gravação de uma conversa onde ela dizia que eu cheirava a velho e que minha casa era deprimente, ficou claro quem estava dizendo a verdade. O divórcio foi concedido rapidamente, com Gabriel mantendo todos os seus bens. Após a separação, Gabriel passou por um período de recuperação emocional. Ele havia investido tanto naquele relacionamento, havia sacrificado tanto por uma pessoa que não o merecia, que precisou de tempo para se perdoar e reconstruir sua autoestima. Durante esse período, nossa convivência se intensificou e pudemos recuperar muito do tempo perdido. Voltamos a fazer nossas caminhadas matinais na praia, nossos almoços de domingo, nossas conversas sobre futebol e sobre a vida. Era como se estivéssemos recuperando rituais sagrados que haviam sido profanados pela interferência de uma pessoa que não compreendia o valor dos laços familiares genuínos. Cada momento juntos era uma reconquista, uma pequena vitória sobre a manipulação que quase nos separou definitivamente. Gabriel também começou a fazer terapia para processar tudo o que havia vivido. O psicólogo o ajudou a entender como havia sido gradualmente isolado de sua rede de apoio, como a manipulação emocional funciona, e como reconhecer sinais de relacionamentos tóxicos no futuro. Foi um processo doloroso, mas necessário para que ele pudesse seguir em frente de forma saudável. Durante as sessões de terapia, Gabriel descobriu que muitos dos comportamentos da Fernanda seguiam padrões clássicos de abuso emocional, da família, o controle sobre as atividades sociais, a desqualificação constante das pessoas importantes na vida dele, a chantagem emocional. Ele havia estado numa relação abusiva sem perceber, porque os sinais apareceram gradualmente. Essa descoberta foi ao mesmo tempo libertadora e perturbadora para Gabriel. Libertadora porque o ajudou a entender que não havia nada errado com ele, ou comigo, que o problema estava na dinâmica tóxica que Fernanda havia criado. Perturbadora porque o fez perceber o quanto havia se afastado de si mesmo durante aqueles anos de relacionamento. Um ano após o divórcio, Gabriel começou a namorar novamente. Dessa vez, ele me apresentou a moça desde o início, deixando claro que a opinião da família era importante para ele. Júlia é uma enfermeira de 32 anos, divorciada, mãe de uma menina de 8 anos. Desde o primeiro encontro, percebi que era uma pessoa completamente diferente da Fernanda. Júlia tratou-me com respeito genuíno desde o início. Demonstrou interesse em conhecer nossa história, fez questão de incluir-me nas atividades que faziam. Mais importante ainda, ela nunca tentou competir comigo pela atenção do Gabriel. Entendia que nossa relação pai e filho era algo positivo que deveria ser preservado e respeitado. A diferença entre as duas mulheres ficou clara numa situação específica. Durante um almoço em família, comentei sobre alguma travessura que Gabriel havia feito na infância e Júlia riu da história, pedindo para eu contar mais episódios da infância dele. Fernanda, na mesma situação, costumava ficar visivelmente irritada, mudando de assunto ou fazendo comentários sarcásticos sobre minha obsessão pelo passado. Gabriel me disse que uma das coisas que mais o atraiu em Júlia foi justamente a forma madura como ela lidava com os relacionamentos familiares. Ela tinha uma boa relação com os próprios pais, entendia a importância dos avós na vida da filha e valorizava as tradições familiares. Era uma pessoa que somava em vez de tentar dividir as pessoas que amava. Hoje, 3 anos depois de todo esse episódio, posso dizer que nossa família saiu fortalecida dessa crise. Gabriel e Júlia estão noivos, marcaram o casamento para o próximo ano. E dessa vez eu não apenas serei convidado, como serei o padrinho do meu filho. A pequena Sofia, filha da Júlia, já me chama de vovô, e eu me derreto de amor por essa menina que trouxe tanta alegria para nossas vidas. O que mais me emociona
é ver como Gabriel aprendeu com a experiência anterior. Ele estabeleceu limites claros desde o início do relacionamento com Júlia, deixando claro que nossa relação pai-filho era inquestionável, não por desconfiança dela, mas porque havia aprendido que é importante ser transparente sobre suas prioridades e valores desde o começo. Júlia não apenas aceitou esses limites, como os admirou. Ela me disse uma vez que ficou impressionada com a maturidade emocional do Gabriel, com a forma respeitosa, mas firme como ele falava sobre família. Para ela, isso demonstrava que ele seria um bom pai para Sofia e um companheiro confiável para ela. Recentemente, Gabriel me pediu para ser o padrinho do casamento dele com Júlia. Foi um momento muito emocionado para ambos, porque representava não apenas o reconhecimento da importância que tenho na vida dele, mas também a confiança de que desta vez tudo seria diferente. Aceitei com lágrimas nos olhos, sabendo que dessa vez estarei celebrando uma união que realmente tem potencial para dar certo. A preparação deste segundo casamento tem sido completamente diferente da primeira vez. Júlia faz questão de me incluir em todas as decisões, pede minha opinião sobre detalhes da cerimônia. Quer que eu participe ativamente dos preparativos. É o oposto completo da experiência anterior, onde eu fui gradualmente excluído até ser completamente banido durante uma das reuniões para organizar o casamento. Júlia me disse algo que me marcou profundamente. Seu Mauro, eu quero que o senhor saiba que o considero um presente na minha vida. Sofia nunca teve a chance de conviver com o avô paterno, e saber que ela terá o senhor como avô do coração é uma das coisas que mais me deixa feliz nesse casamento. Essas palavras me fizeram perceber como o amor genuíno multiplica em vez. Fernanda via nossa relação como uma ameaça porque entendia o amor como propriedade exclusiva. Júlia vê nossa relação como uma riqueza a mais na vida dela e da filha, porque compreende que amor verdadeiro não diminui quando é compartilhado. Pelo contrário, cresce. A pequena Sofia tem sido uma das maiores alegrias da minha vida nos últimos 2 anos. Ela me procura para brincar, pede para eu contar histórias, quer que eu a ensine a pescar no cais do porto. É através dos olhos dela que redescobri a alegria de ser avô. Algo que pensei que nunca experimentaria depois. De tudo que aconteceu com Fernanda, Gabriel tem sido um pai maravilhoso para Sofia, mesmo não sendo o pai biológico dela. Ele a trata com todo carinho e paciência. Estabeleceu uma rotina de atividades especiais entre eles, e sempre conversa comigo sobre como ser um bom padrasto. Ver meu filho exercitando a paternidade me enche de orgulho e me faz acreditar que ele será um pai ainda melhor para os filhos biológicos que virão. Falando em filhos biológicos, Gabriel e Júlia estão planejando aumentar a família após o casamento. Júlia tem 34 anos e gostaria de ter mais um filho, enquanto Gabriel está ansioso para experimentar a paternidade desde o início. Pensar que em breve poderei ser avô biológico depois de tudo que passei é uma emoção que mal consigo descrever. Vezes, quando estou sozinho aqui em casa, olhando para o Mar de Santos, reflito sobre toda essa jornada. Penso em como a vida pode mudar drasticamente em pouco tempo. Como decisões aparentemente simples podem ter consequências profundas, como é importante manter os princípios mesmo quando isso custa caro. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Não me arrependo de ter enviado aquela carta para ser lida no casamento. Não me arrependo de ter mantido distância durante os meses difíceis. Não me arrependo de ter sido firme sobre meus limites. Essas atitudes dolorosas no momento foram fundamentais para que hoje tivéssemos a família unida e saudável que temos. Carta que escrevi naquele dia não foi apenas um desabafo ou um gesto de vingança, como alguns sugeriram. Foi um documento de verdade, um testemunho do amor incondicional de um pai e da dor de ser rejeitado injustamente. Foi minha forma de dizer que não aceitaria ser tratado como descartável, que tinha dignidade e merecia respeito. Muitas pessoas me perguntam se guardo rancor da Fernanda pelo que ela fez. A resposta é não. Não guardo rancor, porque rancor é um peso que machuca mais quem carrega do que quem é alvo dele. Mas também não esqueço o que aprendi sobre a importância de reconhecer pessoas tóxicas e de não permitir que elas destruam relacionamentos genuínos. Gabriel me disse recentemente que considera toda aquela experiência difícil como uma bênção disfarçada. Se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivesse desenvolvido a maturidade emocional necessária para reconhecer e valorizar um relacionamento saudável, como o que tem com Júlia. Às vezes precisamos passar pela escuridão para aprender a valorizar a luz. Fernanda, pelo que soube através de conhecidos em comum com a Sucei novamente no ano passado, o novo marido é um homem viúvo, sem filhos, sem família próxima. Aparentemente, ela encontrou alguém que não tinha laços familiares, que pudessem ameaçar sua necessidade de controle total. Desejo sinceramente que ela seja feliz, mas fico aliviado por saber que ela não é mais problema nosso.
Dona Cleusa, mãe da Fernanda, mantém contato comigo até hoje. Ela se sente envergonhada pelo comportamento da filha e sempre pede desculpas. Quando nos encontramos, é uma senhora adorável que criou uma filha difícil. E sei que ela sofre muito com isso. Sempre digo a ela que não há motivo para pedidos de desculpas, que cada pessoa é responsável por seus próprios atos. Uma das lições mais importantes que tirei dessa experiência foi sobre a diferença entre perdoar e esquecer. Perdoei Gabriel completamente pelo erro que cometeu, porque reconheci que ele foi manipulado e que se arrependeu genuinamente. Mas não esqueci as lições que aprendi sobre a importância de manter limites claros e de não aceitar desrespeito. Essa diferença entre perdoar e esquecer tem sido fundamental no nosso relacionamento atual. Gabriel sabe que foi perdoado, mas também sabe que certas linhas não podem ser cruzadas novamente. Isso não cria tensão entre nós. Pelo contrário, cria segurança, porque ambos sabemos exatamente onde estamos e o que esperamos um do outro. Hoje, quando caminho pela praia de Santos nas manhãs ensolaradas, sinto uma paz que não sentia há anos. A família está unida, meu filho está feliz, com uma mulher que o valoriza e nos respeita. Tenho uma netinha do coração que me enche de alegria, e em breve poderei ser avô biológico também. A tempestade passou e o sol voltou a brilhar. Esta história que compartilhei com vocês não é apenas sobre um conflito familiar que terminou bem. É sobre dignidade, sobre a importância de manter princípios, mesmo quando isso custa caro. Sobre como o amor verdadeiro às vezes exige firmeza. É sobre não aceitar migalhas quando você merece o banquete completo. Para os pais que estão assistindo este vídeo e passando por situações parecidas, minha mensagem é: não abram mão da sua dignidade, mas também não fechem a porta definitivamente para o perdão. Filhos podem errar, podem ser manipulados, podem tomar decisões ruins, mas se o arrependimento for genuíno, se houver mudança real de comportamento, sempre há possibilidade de reconstrução para os filhos que talvez tenham tratado seus pais de forma injusta. Minha mensagem é: nunca é tarde para reconhecer erros e pedir perdão. Pais verdadeiros têm uma capacidade imensa de perdoar, mas isso não significa que devem aceitar qualquer coisa. Respeitem os limites, valorizem os sacrifícios que foram feitos por vocês. Não permitam que ninguém os faça escolher entre família e cônjuge. E para as noras e genros que estão construindo relacionamentos com a família do cônjuge, lembrem-se de que família não é competição, é soma. Um sogro que ama genuinamente seu filho não é uma ameaça ao casamento. É um tesouro. Pais dedicados são exemplos do tipo de amor incondicional que vocês gostariam de receber também. A vida me ensinou que relacionamentos genuínos resistem a tempestades, mas relacionamentos baseados em manipulação e controle eventualmente desmoronam. O tempo sempre revela a verdade, sempre separa o joio do trigo, sempre coloca cada pessoa no lugar que merece. Hoje, aos 70 anos, posso dizer que sou um homem realizado. Tenho um filho que me respeita e me ama, uma nora que me acolheu como família, uma netinha que me enche de alegria e a perspectiva de novos netos chegando. Mais importante ainda, tenho a consciência tranquila de quem sempre agiu com dignidade, mesmo nos momentos mais difíceis. O presente que enviei para aquele casamento, na forma de uma carta lida pelo padre, realmente foi algo que nunca esqueceram. Mas o verdadeiro presente foi a lição que todos aprendemos sobre a importância da verdade, do respeito e do amor genuíno. Foi um presente doloroso no momento, mas que rendeu frutos de paz e união que durarão para sempre. Esta é minha história, contada com o coração aberto e a consciência tranquila. Espero que ela possa ajudar outras famílias que estejam passando por conflitos parecidos. Lembrem-se sempre: família verdadeira é sagrada. Amor genuíno não exige sacrifícios impossíveis e dignidade não tem preço. Obrigado por terem me ouvido até aqui. E que Deus abençoe todas as famílias que lutam para permanecer unidas apesar das dificuldades. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração de alguma forma. E eu quero que você saiba que não está sozinho nas suas lutas familiares. Cada família tem seus desafios, seus momentos de dor, suas tempestades que parecem nunca acabar. Mas se existe uma coisa que aprendi em 70 anos de vida, é que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Talvez você seja um pai ou uma mãe que está passando por algo parecido com o que vivi. Talvez seu filho ou filha tenha se casado com alguém que não aceita sua presença na vida deles. Se for esse o caso, quero que você entenda uma coisa: dor não é sinal de fraqueza, é sinal de amor. Você está sofrendo porque ama, e isso não deixe ninguém diminuir sua dor ou dizer que você está exagerando. Mas ao mesmo tempo, não deixe que essa dor se transforme em amargura. Eu poderia ter escolhido o caminho da raiva. Poderia ter passado esses anos todos xingando a Fernanda, falando mal dela para todo mundo, tentando virar meu filho contra ela. Mas isso não teria resolvido nada.
apenas teria me transformado numa pessoa amarga e ressentida. O tempo se encarregou de mostrar a verdade. Se você é um filho ou filha assistindo este vídeo e reconhece que talvez tenha magoado seus pais por causa de pressões do cônjuge, saiba que nunca é tarde para consertar. Pais verdadeiros têm um coração imenso para perdoar, mas isso não significa que você pode continuar machucando-os indefinidamente. Reconheça seus erros, peça perdão de forma genuína e, principalmente, tome atitudes que mostrem que você realmente mudou. E se você é uma nora ou genro que está construindo um relacionamento com a família do seu cônjuge, lembre-se de que essa família existia muito antes de você chegar. Respeite a história deles, valorize os laços que já existem, entenda que você está sendo adicionado à família, não substituindo ninguém. Sogros que amam genuinamente seus filhos são uma bênção, não uma maldição. Durante esses anos difíceis que passei, muitas vezes eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa ao manter minha posição firme. Havia noites em que eu acordava pensando se não deveria ter cedido, se não deveria ter aceitado as migalhas que me ofereciam só para não perder meu filho completamente. Mas hoje eu sei que fiz o certo. Dignidade não se negocia. Você que está assistindo este vídeo, se está passando por uma situação onde alguém está tentando fazer você escolher entre sua família e outras pessoas, saiba que essa escolha em si já é um sinal de problema. Relacionamentos saudáveis não exigem que você abandone pessoas que ama. Relacionamentos saudáveis somam, não dividem. Eu quero aproveitar este momento para falar especialmente com os homens que estão assistindo. Nós, homens, muitas vezes, temos dificuldade de expressar nossos sentimentos, de chorar quando precisamos, de pedir ajuda quando estamos sofrendo. Durante os piores momentos dessa crise com meu filho, eu chorei muito, e não tenho vergonha de admitir isso. Corona diminui nossa masculinidade, mostra nossa humanidade. Se você está passando por algo parecido, não tenha medo de buscar ajuda. Converse com amigos, procure um psicólogo, fale com seu pastor ou padre se for religioso. Dor compartilhada é dor diminuída. Eu tive a sorte de ter vizinhos e amigos que me apoiaram durante os momentos mais difíceis. E isso fez toda a diferença. Para as mulheres que estão assistindo, especialmente as mães, sei que vocês têm uma sensibilidade especial para questões familiares. Se vocês reconhecem sinais de manipulação nos relacionamentos dos seus filhos, conversem com eles com carinho, mas sejam firmes sobre os valores da família. Às vezes, uma mãe sábia consegue abrir os olhos de um filho que está sendo manipulado. Quero falar também sobre perdão, porque muita gente me pergunta: como conseguir perdoar meu filho depois de tudo que aconteceu? O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar mesmo quando ainda dói, mesmo quando ainda tem raiva, mesmo quando a outra pessoa não merece. Você perdoa para se libertar, não para fazer favor para quem te machucou. Mas perdoar não significa esquecer, e muito menos significa aceitar que a mesma coisa aconteça novamente. Eu perdoei Gabriel completamente, mas estabeleci limites claros sobre o que aceitaria no futuro. Esses limites não são muros para separar, são fundações para reconstruir com segurança. Se você está assistindo este vídeo e reconhece que é uma pessoa controladora nos seus relacionamentos, quero que saiba que nunca é tarde para mudar. A Fernanda da minha história perdeu um genro maravilhoso porque não conseguiu aceitar que amor não é propriedade exclusiva. Não cometa o mesmo erro. Trabalhe suas inseguranças, faça terapia se necessário, aprenda a amar de forma madura. Uma das coisas que mais me emociona hoje é ver como minha netinha Sofia me trata. Ela não sabe de toda essa história difícil que vivemos. Para ela, eu sou simplesmente o vovô Mauro que conta histórias engraçadas e ensina a pescar. É através dos olhos dela que redescobri a alegria pura de ser família. Sem complicações, sem jogos de poder, apenas amor genuíno. Para os avós que estão assistindo, quero dizer que nosso papel na família é fundamental. Somos a memória viva da família. Somos os contadores de histórias, somos os que têm tempo para ouvir sem pressa. Não deixem que ninguém diminua a importância de vocês na vida dos netos. Vocês são tesouros insubstituíveis aqui em Santos, onde moro há tantos anos. Aprendi que a vida é como o mar. Tem marés altas e marés baixas, tempestades e calmarias. O segredo é não desesperar durante as tempestades, sabendo que a calmaria sempre volta. Nossa família passou pela tempestade e agora vive a calmaria. Mas foi preciso resistir aos ventos mais fortes para chegar até aqui. Se você está passando pela tempestade agora, resista. Mantenha seus princípios, preserve sua dignidade, mas mantenha seu coração aberto para a reconciliação quando ela vier de forma genuína. O tempo tem uma forma mágica de resolver as coisas,
de colocar cada pessoa no seu devido lugar, de separar o que é verdadeiro do que é falso. Quero terminar este vídeo fazendo um apelo especial para todos vocês. Valorizem suas famílias enquanto é tempo. Não deixem orgulho, mal-entendidos ou influências externas destruírem laços que levaram anos para construir. A vida é muito curta para desperdiçar tempo com conflitos desnecessários, mas é muito preciosa para aceitar desrespeito. Se este vídeo tocou seu coração, se você reconheceu sua própria história em algum momento da minha narrativa, deixe um comentário aqui embaixo contando sua experiência. Vamos criar uma rede de apoio, vamos mostrar para as pessoas que estão sofrendo que elas não estão sozinhas. Suas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje, e se você conhece alguém que está passando por uma situação familiar difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, ouvir a história de outra pessoa nos ajuda a enxergar nossa própria situação com mais clareza. Vamos espalhar esperança. Vamos mostrar que é possível superar conflitos familiares mantendo a dignidade. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque pretendo continuar compartilhando histórias reais, experiências de vida que possam ajudar outras pessoas. A vida me deu muitas lições, e quero usar meus anos de experiência para ajudar quem está passando por dificuldades parecidas. Lembrem-se sempre, família verdadeira é sagrada. Amor genuíno não exige sacrifícios impossíveis, e dignidade não tem preço. Sejam fortes nas tempestades, mas mantenham o coração aberto para o amor. A vida sempre nos dá novas oportunidades de sermos felizes, desde que não desistamos de acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem ouvido minha história com paciência e carinho. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar, quando o recomeço é baseado no amor e no respeito. Um forte abraço do vovô Mauro aqui de Santos, e nos vemos. Em breve.